vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Agora, o intuito desse vídeo vai ser a gente fazer uma integração, fazer chamada entre aspas, APIs, que a gente vai usar o DB, o JSON Server para fazer essa integração, para a gente meio que mocar um banco de dados. A gente vai trabalhar com back-end aqui, não é o intuito dos vídeos. E também a gente vai fazer as chamadas para essas APIs, vai criar os nossos cards na home e basicamente vai ser esse o tema desse vídeo. Então a gente vai começar a fazer integração para a gente chegar mais perto de finalizar a home. No finalzinho vai faltar só o headerzinho que a gente vai deixar por último porque tem algumas coisinhas que a gente vai tratar melhor sobre ele. Mas antes de continuar, eu pedi para vocês que estão acompanhando essa série para se inscrever. Isso ajuda muito, está ajudando muito o canal para eu continuar fazendo nossa série de vídeos. Tem muitas coisas ainda que eu quero fazer, entrar em questão de testes automatizados, enfim, tem várias coisas que eu quero ainda desenvolver. E para isso, esse like, essa inscrição ajuda muito para, enfim, fazer o canal cada vez ficar crescer. Então, já agradeço a todos quem puder fazer isso e é nóis. Bom, continuo começando aqui, dando início. Igual eu falei, a gente vai utilizar o JSON Server para a gente fazer esse mock de back-end. O JSON Server é bem legal porque a gente consegue fazer várias coisas com ele, a gente consegue deixar bem perto do que como a gente faria ou uma regressão para o back-end. A gente consegue colocar coisas como delay também para dar um tempo, para fazer alguns outros testes, então é bem massa. Então, para quem não conhece o JSON Server, a gente dá para entrar aqui no repo dele aqui no npm, dar uma olhadinha para fazer como que faz a instalação. Você pode fazer a instalação no próprio item, no próprio projeto ou globalmente. Eu tenho instalado ele globalmente porque eu utilizo ele, enfim, em alguns outros projetos. E é bem fácil, é só dar um npm install JSON Server e já sair usando ele. Outra coisa, eu já vou deixar aqui todo um esquema para gente, porque o JSON Server funciona desse jeito. Você passa um JSON para ele, por isso JSON Server, e aí com isso você consegue fazer as requisições para ele, e ele vai retornar o que a gente passou nesse JSON aqui. E aí eu vou criar um GIST para isso também, vou deixar linkado aqui no vídeo, para você só chegar, copiar esse GIST e já sair utilizando eles. Aproveitando aqui, eu vou deixar também o GitHub do vídeo do que a gente está desenvolvendo junto. Então, se vocês puderem dar um follow lá no GitHub também, dar uma estrelinha, isso já ajuda também, também já me ajuda. Bom, é isso. Vamos dar início aqui no JSON Service. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar aqui, pode ser na raiz mesmo, um carinha chamado db.json. E aqui nesse db.json, eu vou só chegar aqui e colar esse cara. Fazendo isso, ele meio que subentende que a gente tem esse equipment e ele se torna meio que uma rota pra gente. Então a gente pode chegar aqui nesse cara, passar um barra equipment e aí ele já vai dar um get nele e aí já vai trazer esses itens aqui. E aí a gente vai deixar isso um pouco mais claro. A segunda coisa que a gente, depois de ter criado na pasta esse db.json, segunda coisa que a gente vai fazer para fazer essas chamadas é instalar o Axios, porque a gente vai fazer as chamadas utilizando o Axios. Então a gente poderia utilizar o Fetch ou algum outro tipo, mas a gente optei por utilizar o Axios, que é basicamente o mais utilizado no mercado. Então não tem por que fugir desse carinha por enquanto. Aqui eu vou criar uma new folder, vou criar um carinha chamado service, só para deixar um pouco mais separado, e vou criar um carinha chamado api.ts. Dentro desse api.ts vou dar um import axios from axios, beleza? E vou criar uma carinha chamado const api é igual a axios.create. E aqui eu vou deixar uma base URL passada. Tá, e qual que é essa base URL que a gente vai passar? Eu vou deixar exportado aqui, export the full, the full, e vou deixar a API aqui exportada. Qual que é essa base URL que eu vou passar? Bom, aqui como a gente está usando o JSON Server, para a gente instanciar e chamar ele, a gente pode fazer dessa seguinte forma aqui.
a gente pode usar JSON Server, a gente passa um // watch, que ele para ficar observando as mudanças, o ponto aqui que a gente escreve, que a gente nomeou, então aqui está db.json, aqui eu vou colocar db.json, se aqui fosse qualquer outro nome, aqui também seria esse outro nome, então como eu segui o mesmo nome, tá dessa forma. E o IP da máquina de vocês, se vocês estiverem usando Mac, Windows, o Mac ifconfig, ou Windows deve ser ipconfig, e por aí vai. Se você pegar o IP e você passa esse host para hostear para você através desse IP. Isso daqui é importante utilizar o IP em vez de localhost, porque se você estiver rodando a ponta do celular no Exo, ele não vai funcionar, porque o localhost do Android se refere para dentro do próprio equipamento. Então ele vai tentar buscar lá dentro. Então por isso que você tem que utilizar um IP externo para fazer isso daí. Então aproveitando, qual que vai ser nossa base URL? Ele já dá aqui basicamente esse carinha para a gente e é ele que a gente vai utilizar. E para vocês verem isso que eu falei, eu vou entrar aqui nesse item e vocês vão ver que se eu acessar o /equipments aqui, eu já tenho um JSON, uma response para gente que é baseada no nosso JSON Server. Como que ele fez isso? Ele viu que automaticamente eu tenho esse equipments aqui e com isso ele já fala assim, então se você tem um equipments, eu vou criar uma rota /equipments para você e vou retornar os equipamentos que estão dentro dela conforme a response que você deixou mocado. Então, com isso a gente consegue fazer essa estrutura, essa brincadeira. Isso daí é melhor do que deixar mocado realmente, porque a gente consegue fazer chamadas na API, em endpoints reais que fica o que mais chega mais perto do que a gente trabalha no dia a dia, ao invés de deixar só mocado na página, por exemplo. Bom, então vamos lá, só relembrando, a gente já instalou o JSON Server globalmente, fez a configuração aqui no nosso DB.json, como vocês estão vendo, e instalou o Watts. Essa parte mais estrutural, basicamente, por enquanto, é o que a gente vai precisar para dar o pontapé inicial. Tá, fechou. O que a gente vai precisar fazer agora? Nos últimos vídeos a gente chegou aqui e criou esse home, onde a gente desenvolveu esse background detail e a gente desenvolveu esse card aqui. Esse card não, esse main banner aqui. Tá. Uma coisa que a gente pode fazer então, a gente pode chegar aqui, eu poderia já criando de uma forma final, mas eu vou fazendo aos poucos e aí a gente vai separando esses carinhas que aí fica um pouquinho melhor. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer aqueles cardzinhos que ficam na home. Então eu vou desenvolver esses cards aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou mexer com a parte de estilização dele. Então, eu sei que esse cara, usando aqui o nosso Atomic Design, eu sei que esse cara vai ser uma molécula. Então, eu posso chegar aqui nesse cara, deixa eu só ver uma coisa, esse main banner aqui está errado o nome, eu tenho que mudar isso daqui, porque não é index.tsx. Mas eu posso, deixa eu ver se o Atoms está certo. Mas eu posso chegar nesse cara e criar um carinha chamado card.tsx. E depois só não esquecer de mudar essa molécula aqui, porque ela tá bem errada. A nomenclatura, eu digo. Tá. Aqui eu vou dar um import react from react. E aqui eu vou dar um export function. Aí eu vou criar um nosso carinha chamado card mesmo. E basicamente é isso aqui, inicialmente. Eu vou pegar esse card aqui e eu vou importar ele aqui na home. Beleza, já pegou desse lugar certo aqui e é isso. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah tá, porque não está dando return em nada, mas perfeito. E aí a gente vai começar a trabalhar com esse carinha aqui. Bom, primeira coisa, esse card vai ser um card clicável que ele vai para outra tela. Então, eu vou começar utilizando o Touchable, que quando você clica nele, você vai para outra tela. Né? Então, eu vou começar utilizando o Touchable Opacity, o famoso Touchable Opacity do React Native, que a gente vai mexer com essa renderização. Vou passar um style nele aqui inline mesmo, porque eu não estou usando Native Base agora. Eu só vou utilizar, bem pontual quando eu utilizo esse style inline aqui, só porque quando eu não quero utilizar alguma coisa no Native Base. Então eu vou colocar um pad de 5 para ele em cima se comportar, ter sempre um pad e não ficar grudado dos lados.
Vou colocar um width de 50% para não ocupar sempre só metade da tela. Vou colocar um rate nele, esse rate aqui é de 240. E vou deixar ele um pouquinho opaco, que eu vou colocar uma opacity de 0.9. E aí, eu vou só deixar aqui também já configurado, um onPress. Esse onPress aqui, ele vai fazer tal coisa que a gente não tem essa tal coisa aqui. Não vamos me preocupar com isso agora. Então, essa aqui é a carinha do nosso card inicialmente. Fechou. Aqui eu vou colocar um box, então, que é o box lá do Native Base. Vou importar esse carinha aqui do Native Base. E do Native Base eu já vou passar alguns styles para eles. Por exemplo, o Border Radius. E o Border Radius aqui eu vou deixar de 20 pixels. Eu tenho esses dados aqui porque eu tirei do Figma, que eu deixei anexado lá na playlist do canal e também no primeiro vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de onde que eu estou tirando esses carinhas, é de lá. Vou deixar também um padding de 4 pixels. Padding de 4, não precisa colocar px. Vou colocar um flex 1 para ele ocupar todo o item. Vou também deixar um shadow aqui, passar 5. Esse background aqui eu vou colocar um primary. E aí, se vocês se lembram, ele vem lá dos nossos themes. Então eu vou colocar um primary que vai ser de 50. Então ele vai pegar essa cor aqui. Então vai ser primary.50. E aqui eu vou deixar ele um pouco mais opaco. Então eu consigo colocar esse carinha chamado alpha.9. Que aí ele deixa um pouquinho mais, como se estivesse dando uma opacity em cima dele. Aqui eu vou colocar um Justify Content Center e um Align Items Center. Aqui eu poderia trocar, como eu estou fazendo aqui, eu poderia trocar esse box por um Center que já vem com essas props. Então talvez depois a gente faça isso. Bom, fechou. Aqui eu tenho que meio que a estrutura do card inicial. Do nosso cardzinho. E aqui agora eu quero fazer um outro box dentro dele. E dentro desse outro box, deixa eu dar um save aqui. Deixa eu ver se está dando return nesse carinha. Eu não estou dando return. Return, tudo isso, não. Nada disso é importar. Fechou. Aqui ele já fica mais ou menos dessa forma, como a gente já pode ver em tela. Fechou, deixa eu dar uma indentação aqui. Eu não estou usando o Prettier nem o S-Lint para me ajudar a fazer isso. Talvez eu faça a instalação desses carinhas nos próximos vídeos. É bem essencial para o nosso desenvolvimento, para manter o padrão e etc. Aí a gente vai evoluindo conforme for indo. Aqui eu vou utilizar um image, e esse image aqui vai ser do próprio Native Base. Então cuidado para não importar do React Native, então eu vou importar ele aqui do Native Base. Vou pegar um source aqui e vou colocar um width de 121 pixels. Vou colocar um height aqui de vai ser 80 pixels, segundo aqui os dados que eu tenho do Figma. E vou colocar um alpha nele, que eu vou deixar fixo por enquanto, mas depois a gente muda conforme a gente pegar da API. Então, image, só dessa forma. Resize Mode, vou deixar ele como Content, para ele pegar só, Content não, Content. Só para pegar, para não explodir a nossa imagem. Fechando isso, eu vou só fechar esse carinha aqui. Por enquanto não vai renderizar nada, porque a gente não tem essa imagem. E eu vou fazer um último box. Na verdade, antes de continuar fazendo esse cara, vai ficar mais interessante para a gente se a gente fizer essa chamada para ele, para nossos equipamentos, e já passar esses dados para a gente já ver o rolê acontecendo em tela. Então, para isso, a nossa chamada, ela geralmente vai ser feita aqui na nossa home, nas nossas pages. Se você voltar lá no
os conceitos do Atomic Design, é onde que as regras do negócio basicamente ficam nas pages, depois ela só sai passando para o template, para os átomos e por aí vai. A gente está usando 100% conceito, só falando novamente, eu não estou usando a camada de template, por exemplo. A gente pode usar, mas por enquanto não quero usar. Mas acho que é isso. O que dá para a gente fazer aqui nesse momento? Para a gente já deixar um pouco, já fazer essa integração que a gente fez lá do, do, do Axis, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou criar um Use Effect aqui, né, padrãozão, para que quando eu entrar na tela seja disparada a primeira coisa. Nesse Use Effect, eu vou criar vou criar aqui, daqui dentro mesmo, async function, e aí eu vou criar um get equipments, e essa função eu vou chamar ela aqui fora, porque lembrando que quando eu utilizo use effect assim, ele não tem suporte assíncrono, não posso colocar, por exemplo, chegar aqui e colocar um async aqui, eu tenho que criar uma função aqui dentro e depois eu vou chamar essa função. Então, quando o JavaScript passar por aqui, ele vai ler que existe essa função e depois eu vou chamar essa função aqui. Então, é basicamente dessa forma que a gente trabalha, que a gente quer trabalhar com assíncrono. Ou eu poderia fazer essa função fora do useEffect também, que daria na mesma. Mas, por enquanto, eu vou utilizar dessa forma aqui. Vou colocar um try-catch, né? Sempre bom a gente, quando a gente for fazer chamada ao mundo exterior, assim, colocar um try-catch, caso dá um erro, acontecer alguma coisa. Vou deixar aqui um console.log, por enquanto, com um erro. Não é legal deixar dessa forma, obviamente, mas só para início de desenvolvimento a gente vai deixar dessa forma. Vou fazer assim, vou pegar aqui dentro do const e vou fazer assim, await, e vou pegar api.get, e da onde vem a API, foi lá do nosso service que a gente criou. E aqui, como eu já passei a base URL, eu não preciso passar novamente, eu só passo o item final que eu quero, que é o /equipments. Então eu já passo esse /equipments aqui. E por enquanto ele vai vir aqui, todo o item que a gente faz com o Axis, ele retorna para a gente dentro de um data. Então tudo que a gente pega dentro de um próprio data. Então como eu não quero ficar dando response.data, etc., eu já vou desestruturar para ele já vir estruturado aqui para mim. E aí eu vou dar um console.log data aqui para ver se está chegando tudo certinho. Como vocês podem ver aqui, já loguei já os nossos itens aqui. Agora, para a gente dar continuidade, eu vou criar um const equipments, aqui um set equipments. Fechou? É igual a um use state. Fechou? E aí, para a gente já trabalhar com tipagem, deixar esse carinha tipado, a gente vai criar um type aqui fora mesmo, chamado type card props. Pode ser dessa forma. E aí eu sei que eu vou ter um title, se a gente se basear aqui, eu sei que eu vou ter um title, uma image, vou ter um price, várias coisinhas aqui, então eu vou pegando o que eu vou utilizar no nosso carinha. Então vai ser um type do tipo string, aqui eu vou copiar várias vezes, porque basicamente, se não me engano, vai ser a maioria tudo string. Vai ser um price, o price fui falar que a maioria é tudo string, e o price é number. Vai ter um model também, vai ser string. Vai ter uma image também, que vai ser uma string. Teremos um ID, que vai ser uma string. E por enquanto, acho que é só. A gente vai colocar duas props mais para frente, só que por enquanto não vou falar delas. Deixa eu ver se está tudo certo, acho que sim. E eu vou tipar aqui, falando que o nosso use state vai ser, na verdade, esse card props, só que vai ser um array desse carinha aqui. E eu inicio esse cara com um array vazio. Acho que inicialmente é isso. Com isso eu dou um set equipments aqui. E nesse
set equipments, eu posso passar o nosso data. Então, se eu chegar agora aqui, dar um console.log nesse equipment aqui, ele já deve aparecer pra gente. Deixa eu ver se eu só removo o outro console daqui, só para não ficar com vários consoles e não ficar perdido. Beleza. Se eu vier aqui agora, ele já vai estar esse carinha aqui logando pra gente dessa forma. Bom, fechou. Eu vou começar trabalhando com um map, né? Eu vou evoluir futuramente para uma flat list, mas eu vou começar da maneira mais simples, só para a gente ver as coisas acontecendo em tela. E aí fica até já uma partezinha de quando usar a flat list, quando usar o map. Flat list, por conta da virtualização, a gente consegue trabalhar com ela de uma forma mais performática. Então, para quando você não sabe a quantidade de itens que vão renderizar na tela, por exemplo, vem quantidade de itens na API, hoje pode ter 10, mas amanhã pode ter 30, coisas desse tipo, aí você usa a flat list, porque você consegue trabalhar com uma dinâmica, com uma parte bem mais ok, bem mais legal, e não dá muito gargalo. Inclusive, a própria flat list tem várias props que te ajudam nisso, e também a gente consegue trabalhar a gente consegue trabalhar com paginação, de só você descer para a tela e a gente consegue ir chamando páginas, etc. Enfim, dá muito mais poder quando nesse caso. Em caso que você sabe que é só um, dois itens que vai ser renderizado, poucos itens, você pode usar o map sem problemas, que não vai ter nenhum problema nenhum. E nesse caso, eu vou começar com o map e a gente vai chegar e vai evoluir para uma flat list. Aqui eu vou dar só um equipment, então, vou utilizar como array, eu vou ter acesso ao ponto .map e vou passar por cada equipment nele, e para cada equipment eu vou renderizar um card. Se tiver tudo dado certo aqui ele deve me mostrar provavelmente 3 ou 2 cards. Deixa eu ver aqui, ele me mostrou 2 cards, porque se eu não me engano, se eu entrar aqui, ele está com 3 cards renderizados. Beleza. Deixa eu voltar aqui na nossa home. Aqui deve estar o terceiro card aqui do nosso lado. Mas tranquilo, a gente não vai... Deve estar embaixo, e como eu não estou trabalhando com scroll nem nada, a gente não está mostrando. Mas tranquilo, eu não vou me atentar por isso agora, porque eu só quero, nesse momento, utilizar as props que a gente vai vir, porque a gente vai evoluir para uma flat list, e na flat list tem a propriedade na qual você consegue passar dividindo a tela, etc. E é o que a gente vai utilizar. Então eu não vou perder muito tempo aqui, eu só quero realmente ver se os cards estão renderizando ok. Bom, fechou. Feito isso, algumas coisas eu vou passar para esse card aqui. Primeira coisa que eu vou passar para ele, eu vou passar uma image, tá? Então eu vou passando esse carinha aqui. E eu também vou passar um ID. E desse ID também eu vou passar um model, que é o que eu pego lá de dentro. E eu também vou passar um price, que eu pego daqui também. E da onde vem todos esses conteúdos? Eu posso pegar aqui de equipment.image, equipment.id, equipment, deixa eu quebrar só aqui, equipment.model e equipment.price, dessa forma aqui. E eu chego lá no nosso card agora e falo que o nosso card vai receber esse carinha aqui. E aí, como eu já criei essa tipagem lá na nossa home, eu vou reaproveitar dela, dando um export nesse carinha aqui. Então, eu vou dar um export nele, e dando esse export nele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir, copiar essa props aqui, e vou falar que o nosso card, ele vai receber essa propriedade aqui, essa tipagem aqui. Fechou? Já fica uma possível refatoração que a gente vai fazer. Não é legal ficar passando várias props assim, a gente poderia jogar dentro de um data depois. Então a gente vai começando trabalhando de uma maneira, e com isso a gente vai refatorando e melhorando conforme a gente for desenvolvendo. O que eu vou construir aqui agora? Então aqui eu só vou pegar o ID, vou pegar essa image, vou pegar essas outras propriedades, price, vou pegar model, e vou pegar title.
Fechou? E aqui eu vou voltar para nesse nosso carinha aqui e vou dar no source dele, eu vou passar esse próprio image aqui. Fazendo isso, bora lá, a gente já tem nossos itens sendo, nossas imagens sendo renderizadas. Deixa eu ver, por enquanto basicamente é isso. O que eu consigo, só para dar continuidade aqui no nosso carinha, eu vou colocar um box, e desse box aqui eu vou colocar uma margem top de uns 17 pixels. E depois dessa margem top aqui eu vou colocar um text, e esse text eu vou deixar um font size passando MD, que é o médio, e vou colocar que ele vai ser do tipo bold, que é só colocar dessa forma, e o color eu vou colocar o nosso white, só que eu vou deixar um pouquinho mais opaco também, então eu vou colocar um alpha.50. E aqui eu vou colocar o nosso title. Fechou? Esse daqui não deve estar funcionando porque eu não devo ter importado lá no nosso Native Base. Então deixa eu importar esse carinha aqui e beleza. Deixa eu ver se ele está passando correto aqui. Só ver porque ele não estaria mostrando. Eu estou pegando esse title de cá, mas eu estou passando esse title aqui. Não, então aí o TypeScript até ajudou a gente, falando assim, ó, tem alguma coisa errada. E então esse title aqui eu posso só passar o equipment.title. E aqui ele já ficou pra gente mostrando o título do equipamento que a gente vai lá nos cardzinhos. Fechou? Outra coisa que a gente vai fazer, eu vou só copiar aqui, mais dois. Esse daqui, em vez de ser esse daqui, na verdade, esse primeiro eu posso deixar como SM. Esse segundo como SM é de small, então é menor. Esse primeiro eu vou deixar como SM, o segundo como MD. A cor também assim, só que eu não vou deixar opaco, vou deixar assim normal. E aqui eu vou colocar o model, que é o modelo do equipamento. Então vai ser um road bike e o modelo vai ser Peugeot. E aí eu vou vir aqui no SM também. Vou deixar como bold, vou deixar como 50 também. E aqui eu vou colocar o nosso price. E aqui outro ponto de atenção. Duas coisas. Nesse momento o valor não é formatado, tá? Então eu vou deixar dessa forma, que a gente vai trabalhar com uma formatação de uma forma bem legalzinha depois. Então por enquanto vai ficar assim. E aqui um ponto de atenção. Tá vendo que a gente repetiu todo esse carinha tanto aqui quanto esse carinha aqui? Isso daqui seria um forte candidato para a gente transformar no Atomic Design, que a gente chama de átomo, que é a coisa mais simples que tem. Então a gente poderia chegar, criar um carinha chamado text alpha, alguma coisa assim, alpha 50, e só passar dessa forma, e em todos os lugares que a gente fosse utilizar desse carinha, a gente faria dessa forma. Então, bom, vamos fazer isso bem rapidão. Então eu posso colocar assim, text alpha 50. Pode ser isso daqui, um nome bem só realmente que a gente precisa. A gente dá um export function aqui nesse nome. E dá um return. E a gente chega aqui no nosso card, chega nesse cara e fala que ele vai retornar esse carinha aqui. E a gente vai importar esse carinha aqui do Native Base. E a gente vai dar um import React from React. Beleza? E aqui a gente vai só receber um text. Então, um text de tipo string mesmo. E a gente vai pegar esse text aqui e vai renderizar ele aqui. Então, dessa forma que a gente trabalha basicamente com essa parte do Atomic Design. Então, a gente transformou esse cara que é bem simples em uma parte mais simples, quando é a parte mais simples de um contexto que não dá para ser quebrado em nada. Ela é o último item que não tem como quebrar mais isso, então ela geralmente é um átomo. E a gente só poderia chegar a esse cara aqui que a gente está se repetindo, e chegar nele e fazer assim, text alpha 50. E nesse text alpha 50 a gente vai só passar aqui para ele
Deixa eu ver como que ficou esse carinha. Text alpha 50. A gente vai só passar para ele esse carinha aqui. E aqui a gente chegaria e, e quebraria esse carinha aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou importando no lugar certo. Agora eu estou. Teste alpha 50. Estou vindo aqui. Estou dando um export function nesse carinha aqui. Esse carinha aqui não, talvez não precise usar. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu criar uma, em vez de fazer assim, deixa eu criar uma type aqui, que vai ficar mais fácil. Type props, que vai ser um text string. Eu vim aqui. E aqui, já funcionou. Eu fiquei, deu uma levemente bugada aqui, eu fiquei perguntando o que eu estava fazendo errado. Mas basicamente colocando dessa forma ele funciona, porque eu estava tentando passar o próprio coisa sem criar uma props para ele, ele não estava identificando. Bom, eu ia cortar esse carinha, mas é bom deixar inclusive essas partes de erro, que não dar uma enroscadinha, porque é normal, por mais que a gente faça isso milhões de vezes, geralmente a gente acaba muitas vezes enroscado em coisa meio que burra, ou enfim, que acontece no dia a dia e acaba tendo dúvidas. Então, eu vou deixar esse carinha mesmo assim. E aqui a gente só repete esse cara aqui no nosso price aqui e a gente passa esse price aqui para ele dessa forma. Deixa eu ver. E aqui esse carinha ele recebe uma string, então eu só vou dar um parse aqui para string. Ou como ele já vai ter eu vou formatar ele por enquanto por aqui, eu posso fazer dessa forma. E aqui eu venho aqui e coloco deixa eu ver, deixa eu apagar aqui, beleza. Aí eu venho aqui nesse carinha, coloco price e aqui fora eu coloco rs. Dessa forma ele já pega pra gente, a gente não repete código. Fechou, já venho aqui e apago. Isso daqui provavelmente a gente vai usar em outros lugares, esse alpha 50, então a gente já fica criado o nosso átomo. Deu uma pequena enroscada aqui, porque eu sei mais tempo que eu precisava nos caras, mas enfim, é bom que vocês verem todo o processo da coisa. Bom, eu acho que é isso. O que a gente consegue fazer agora para deixar um pouquinho mais legal? A gente consegue vir aqui nessa home, só para finalizar e trocar esse mapazinho, esse mapzinho aqui por uma flat list. Então aqui a gente vem e faz da seguinte forma: a gente pega flat list, e aqui dentro dessa flat list a gente pega a primeira coisa eu vou colocar um show horizon show vertical, que eu não quero que fique com mostrando verticalmente o itemzinho. Então eu só vou remover daqui. A flatlist eu vou importar diretamente do nosso, em vez de ser do Native Base, eu vou importar ela do nosso React Native. Então venho aqui e desse carinha eu vou importar do React Native, cuidado para não importar do lugar errado. Aqui eu vou colocar num of columns, que é 2, para ficar um do lado do outro. Depois eu vou colocar um data,
e esse data vai ser os equipments. E por último, eu vou colocar um render item. E nesse render item eu vou vir aqui, aqui, aqui e vou só fazer que esse cara, eu vou só estruturar falando que esse cara vai ser do tipo equipment. Beleza, por fim, eu venho aqui, aqui e dou um render nesse card todo aqui. Removo ele aqui e dou um render nele aqui. Feito isso, salvando, vou lá, aqui ele já vem, já fica da forma que a gente quer. E só não esquecer de sempre passar um key extractor para nós quando a gente utiliza flatlist. E aí a gente vai passar um item e vai ser um item ponto e aí ID, que aí tem que ser sempre um valor único. Com isso, a gente consegue ter basicamente aqui o nosso item, a nossa home, basicamente está quase feito, né? Só falta o nosso header. Bom, como vocês puderem ver também uma coisa, vocês estão vendo que eles ficam aqui, eles não sobem tudo? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que suba tudo. Então, como eu quero isso, na própria flatlist tem um carinha que a gente chama de header, list header component. E nesse list header component, a gente consegue passar para ele o que a gente quer que seja renderizado lá no nosso próprio header. No meu caso, e esse carinha aqui, ele vai ser ele chama uma function que renderiza algo. Nesse caso, eu quero que renderiza o meu banner. Vocês estão vendo que visualmente não mudou nada, né? Mas agora se eu fizer isso, ó, ele consegue fazer essa renderização. Ah, por que você não colocou isso dentro de uma scroll view, etc. Depois de algumas atualizações do React Native, você não consegue colocar uma scroll view dentro de uma flatlist. Na verdade, consegue, só que ele dá um alert falando pra gente, opa, ele não consegue ficar na mesma, dá pra fazer na mesma parte. Mas, acho que é isso, tirando alguns gargalos que a gente teve no meio do vídeo, igual aquele lá do texto lá, que, enfim, acabou perdendo um pouco de tempo, mas no fim, depois deu bom, vi onde que eu estava cometendo erro. Isso daí acontece muito no desenvolvimento, coisas bobas, você acaba perdendo tempo lá. Às vezes você acaba esquecendo como faz também, no meio do processo, mas enfim, é totalmente normal. Mas creio que é isso, a gente conseguiu chegar no resultado na nossa home, então agora a gente já tem nosso main banner, agora a gente já está conseguindo pegar nossos itens da API, isso é bem massa da API entre aspas, né? E aí já desenvolver os nossos cards. Como eu estou dizendo toda hora, agora a gente só vai faltar o nosso header, que provavelmente a gente vai atacar, porém nosso header tem algumas coisas diferentes que eu quero fazer nele, então por isso que eu deixei ele por último, e depois a gente já vai para a parte de ver os detalhes dele. Pessoal, eu acho que é isso. Novamente, eu peço muito que você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Isso vai ajudar bastante a gente, para a gente dar uma crescida e continuar produzindo equipamentos, produzindo conteúdos. E também siga lá no GitHub, dá uma força lá. E falando em GitHub, eu vou só dar um commit aqui, né? Depois, quando eu finalizar o vídeo, eu dou um commit com essas últimas coisas. Então, se tiver alguma dúvida, olhe lá no repo do GitHub, que vai estar tudo lá. Mas, do mais, é isso. Agradeço por todos ter acompanhado aqui. Tamo junto e valeu!